2.000 médicos cubanos continuam no Brasil e sobrevivem com trabalhos informais. Tudo revela que crianças em contato com a violência podem ter alterações no cérebro. Vamos falar também sobre o ensino domiciliar, que deve ser aprovado aqui no Brasil. E o pedágio urbano, que cobra uma taxa para motoristas que transitam pela cidade. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Olá, tá começando o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Fica com a gente porque temos muitos assuntos para trazer para você e temos um primeiro momento histórico em muito tempo, onde André Leite e eu estamos no mesmo programa. Vocês estão de parabéns, gente. Eu gosto disso. Eu gosto disso, gosto de reconciliação. Eu achei que quem tá dando parabéns porque a Luísa está casada no civil já, gente. É, mas olha... Não, calma. Calma. Muitas coisas de uma vez só. Porque a Luísa já está casada no civil, mas eu só tô fazendo as contas aqui se ela já casou no cerimonial. Não. Já casou. Não. Já Sim. casou pela data? Estamos gravando, André Leite. Tudo Nós bem. estamos ao vivo. Tudo bem? Então, mas Ela aí tava ela domingo, sabe. o programa vai ao ar no É. sábado à noite. Por favor. Desculpa. Ah, Wagner Cantori, por É, favor, né? não, e ele se achando, falando Não. com toda a convicção. É, não. Mas não tem problema, Ele tem lindo. certeza Daqui a do erro pouquinho, dele. Luísa será uma mulher casada diante de Deus, porque agora está diante dos homens. Só dos homens não conta, né? Não Tem que conta. ser dos homens e de Deus. Mas- Agora Reginaldo, Momô, meu maridinho. agora é senhora Luísa, por favor. Senhora Luísa. Por favor, eu Como é o desejo nome? todos. Santos. Senhora Santos. Senhora Santos. Exatamente. E eu já tô respeitar. treinando, né? Eu ontem tava no mercado aqui com minha mãe, a família já tá chegando, né? Aí eu entrei e falei, mãe, pelo amor de Deus, agiliza aí, meu marido tá em casa me esperando. E até agora nada. E eu não posso deixar passar esse momento sem falar aqui pra galera que minhas sobrinhas, Maria Eduarda e Maria Clara e minha irmã Liliane estão aqui no estúdio acompanhando a gravação. Oi, Sim. gente. Um beijo representando Detalhe, a família não é aqui. Maria Eduarda, é Maria Eduarda. Ah, é? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Oi, Eduardo. Ó, interage com a gente nas nossas redes sociais, viu? facebook.com/ntjornalismo, Senhora Santos, o nosso Instagram. @NTJornalismo no nosso Instagram. E tem o nosso site também. Tem o nosso site também, novotempo.com/jornalismo. Aí lá você pode conferir esse programa, outros feitos também pelo Departamento de Jornalismo. E, inclusive, você pode também no YouTube dar um like lá nas reportagens do Realidade em Pauta que eu faço. São as melhores, posso te garantir. Gente, vamos Cara, dar um... ela tá impossível Não, vamos hoje, dar um cara. descontinho. Vamos dar um descontinho, porque assim, né? É a semana muitos dela. recordes. Agora imagine no dia. Ouvi dizer... Pode contar? Pode, Ouvi dizer que tem uma escada. Ela vai descer de uma escada. mas não rolando, entendeu? Eu vou E eu descer falei- degrau por degrau. Eu falei, a hora Um de que você cada cair nessa escada, você olha pra mim que eu vou estar ali de mãos estendidas, Isso. claro, sem rir. Não, eu já falei pra Painho. Painho já tem com toda... A gente já ensaiou, inclusive, e nada vai sair. Tudo Eu vai ensaiei. sair na linha. Eu ensaiei mesmo, porque eu vou cantar enquanto ela tá descendo. Eu ensaiei não rir no processo. Então ela tá lá descendo, caiu. Continua a música. Se cair, vai estar no meu Instagram, você pode conferir depois, tá bom? Mas vamos lá para os nossos destaques de hoje. Leite, começando com você, a gente vai falar de uma cientista, a Kate Bowman. É assim o sobrenome dela? Bowman. Bowman. E ela tem uma descoberta, né? Explica pra gente esse processo da descoberta e das críticas que ela está sofrendo. É o seguinte, né? Talvez vários de vocês já devem ter ouvido nas últimas semanas que pela primeira vez conseguiram tirar uma foto de um buraco negro. Aí você se pergunta, o que tem de mais nisso, né? Tipo, o buraco tá lá, tal, mas lembra que tem muitas questões astrofísicas envolvendo um buraco negro, que é uma coisa que
meio que suga outras coisas dentro do universo. Estou tentando falar de um jeito fácil. E aí, resumidamente, é difícil você ter uma câmera, porque ela vai ser sugada. difícil Ou pegar a imagem. mesmo pela distância, né? Porque tem questões envolvendo gravidade, campo gravitacional, e aí questões técnicas que não vem ao caso aqui Explica agora. pra gente, Leite. Ah, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque vai ser Explica pra gente aí como é que muitos termos funciona. técnicos aqui. Ah, entendi. Mas basicamente, assim, a conquista é que conseguiram encontrar um cálculo matemático para conseguir tirar uma foto. Então, né, como é que tira essa foto? A gente tem vários satélites, né, e me fugiu o nome certo agora, mas são sondas, né, que são enviadas pelo universo, e aí tem câmeras acopladas neles. Então, não sei, tem um telescópio famoso lá do passado, que era o telescópio Hubble, né, que ficou Hubble, famoso. é. Então, é um telescópio que é uma sonda que vai sendo enviada pelo universo, e aí ele consegue tirar fotos e enviar para o planeta Terra. Então, um equipamento desse foi utilizado para tirar essa foto. Só que para conseguir tirar a foto precisava de uns cálculos matemáticos diferentes para driblar essas complexidades de um buraco negro. E aí quem estava fazendo parte desse processo, desses cálculos, foi essa cientista, que você falou, a Kate Bowman, e ela é bem nova, ela tem acho que 23 anos, se não me engano. Nossa. E aí, pelo fato de ser uma cientista, 29? 29, produção. Então, pelo fato de ser uma cientista nova, né, abaixo da casa dos 30 anos e mulher, acabou ganhando bastante destaque o nome dela. Acabou dando um pouco de polêmica, porque muita gente começou a falar que foi ela que descobriu todos esses cálculos. Só que ela é parte de uma equipe. Equipe, exatamente. E aí começaram a criticar ela e começaram a ter uns comentários meio machistas em relação a ela, etc. De que ela estava querendo ganhar os créditos só porque ela era mulher, blá, 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 blá. Só que, na verdade, ela nunca fez alarde disso. Alardearam por ela. Alardearam por ela. E aí é que está toda a polêmica. Obviamente que é muito legal você ter uma cientista abaixo da casa dos 30 anos, mulheres, compondo um time de astrofísicos. Isso é muito interessante, isso chama atenção. Obviamente que daí, às vezes, para ganhar um pouco mais de manchetes, colocaram o foco em cima dela. E aí, enfim, surgiu essa polêmica. Mas isso não tira os méritos dela, né? Como cientista de uma área onde é dominada por homens e o fato de ela também ser uma pessoa muito nova, né? Então isso acabou gerando toda essa polêmica. Mas se você quiser ver a foto do buraco negro lá que ela ajudou a calcular, coloca lá no seu Google lá, foto do buraco negro, e aí vai aparecer. Tranquilo. E uma conquista tão bacana, né? Aí perde o foco porque... Por causa dessa gente, por bobagem favor. assim, né? Sim. Só um detalhe, quando você for procurar, eu falei que tem cálculos complexos e tudo mais, mas é que tudo isso faz a diferença para você poder apreciar uma foto como essa. Porque você vai ver a foto, você vai ver um negócio escuro no meio com a borda colorida, assim, meio fora de foco. Aí tem gente que vai falar assim, tá, mas é isso, só entendeu? É isso? só isso? Não é só isso. Quando você entende a complexidade por detrás de Sim. toda essa situação, de conseguir tirar uma foto como essa, etc., aí você consegue apreciar melhor esse fato, esse ocorrido. Muito legal. É a mesma coisa que quando a gente vê uma obra de arte. Às vezes a gente não acha muita graça, mas é porque a gente não sabe tudo o que existiu por Contexto. trás da composição daquela obra de arte. Exato. Eu acho que nesse aspecto é a mesma coisa, né? Vamos entender a complexidade que foi para conseguir tirar essa foto para a gente apreciar uma coisa que pode parecer simples, né? Isso. Luiz, e vamos falar, eu até trouxe essa manchete aqui no início do programa, os médicos cubanos que vieram num projeto, eles continuam aqui no Brasil, mas agora trabalhando até num processo de informalidade. Isso. Por que eles continuam aqui? É a esperança de conseguirem voltar a atuarem como médicos? Ou é porque a situação aqui no país, mesmo com um trabalho informal, ainda é melhor do que eles viviam em Cuba? Só recapitulando antes da gente entrar nessa questão, em 2013 o governo Dilma, né, trouxe para a gente o programa Mais Médico. E aí esse programa era composto por vários profissionais trazidos de Cuba. A partir de então eles vieram e atuaram em algumas comunidades, em algumas regiões, nesse trabalho em hospitais, em postos de saúde, enfim. Aí, recentemente, houve um conflito, né, entre o governo cubano e o governo brasileiro. E aí, esse desentendimento
causou a quebra desse contrato de contribuição e então o governo cubano falou, não vamos mais participar desse programa Mais Médicos e os médicos podem voltar para Cuba. Só que ao longo desses anos, né, desde 2013 foi que o programa foi colocado em prática aqui no Brasil, então muitos médicos cubanos se casaram com brasileiros, eles criaram uma vida aqui, criaram vínculos aqui. Dá E aí, pelo menos o quê? Uns 6 anos, né? De uns 6 2013 anos, para 2019. Então, eles criaram vínculos aqui. E aí, por conta desses vínculos, alguns falaram, não, eu vou ficar aqui. Se eu não me engano, são cerca de 700 mil médicos que estão aqui no Brasil. Esses que casaram com brasileiras, eles podem continuar morando no Brasil, obviamente. Sim. E eles podem, inclusive, exercer a medicina se fizerem o processo de validar o Isso. diploma cubano aqui no Brasil. Isso, só se eles fizerem esse tipo de processo. Assim como qualquer estrangeiro que chega no Brasil e vai atuar numa Ou profissão. qualquer brasileiro que faz Exatamente. Que vai para faculdade outro fora. lugar, né? É. Aí, então, por conta disso, é que muitos cubanos médicos saíram, né, dessas áreas hospitalares, da área médica, e aí estão trabalhando na informalidade. Inclusive, tem um caso lá em Goiânia que o prefeito acolheu o cubano, uma médica, e ela está trabalhando na área administrativa do hospital. E ela conta que é muito triste, que ela chega no hospital, aí todo mundo fala, doutora, por favor, venha me atender. E ela não pode atender, ela ainda não fez essa prova, né, para poder Revalidar. validar o diploma dela. Então, assim, a situação está meio complicada nesse sentido, né? Na verdade, eu falei 700 mil, perdão, foi um erro absurdo. É um grupo de 2.000 profissionais do Mais Médico que decidiu continuar aqui no Brasil. Então, me desculpe, não eram 700 mil, 2.000. É que E houve- 700 casaram, né? Não 700 mil, 700 que Casaram com casaram brasileiros. com brasileiros. Isso, Talvez cerca de pode ter dado. 700 casaram-se com brasileiros, isso Isso. mesmo. E quando houve também essa quebra desse contrato aí, houve uma promessa da seguinte forma, olha, o Brasil vai acolher esses médicos. Só que aí já entra a outra questão, que é a questão da crise. Então, infelizmente, a gente já tem uma crise estrutural no Sistema Único de Saúde. A gente está passando por uma crise política e financeira também, econômica. Então, tudo isso tem influenciado também para que esses médicos vão à informalidade, né? Eles acabam indo para a informalidade. Tem médicos aí faxineiros, tem médicos aí que estão criando peixes, tem médicos, assim, em diversas profissões, todas na informalidade. Agora, o que é interessante nesse processo todo é assim, né? Quando o contrato acabou sendo finalizado, né? Por conta de o governo brasileiro falar, a gente não vai mais repassar o dinheiro para o governo cubano, a gente vai passar direto para os médicos. Aí o governo cubano falou, não, assim a gente não quer, a gente quer cair fora. Se for direto para eles, a gente não quer. Esses médicos que estão ficando aqui, eles estão preferindo ficar aqui no Brasil, na informalidade, não exercendo a profissão deles, do que voltar para Cuba para fazer o trabalho deles como médicos. O que mostra um pouco do que é a realidade cubana. Apesar de já ter se aberto um pouco mais nos últimos anos, continua sendo uma realidade muito complicada, né? Porque a pessoa escolhe deixar de trabalhar numa profissão que, né, anos que com certeza a pessoa estudou lá no país para poder continuar num país que não é o seu, em profissões ou em situações, não são irregulares, a palavra foi informais, né? E assim, querendo ou não, né, além dessa dificuldade toda em Cuba, essa mudança está recente. Então, eu acredito que muitos ainda estão na esperança e na expectativa de se regularizarem, de validarem o diploma e de exercerem em melhores condições do que Cuba a profissão de médico aqui mesmo no país, né? O Ministério da Saúde, ele organizou sucessivas rodadas de seleção para preencher mais de 8.000 vagas desse programa dos Mais Médicos, né? Conformados no Brasil ou no exterior. E aí, aqui nessa reportagem, diz que desse total, né, de 8.517 vagas, até o início desse mês, 1.052 profissionais já haviam saído do programa. Então, eles ainda estão nessa fase. Como existe essa demanda para preencher essas vagas, ainda existe essa possibilidade de remanejar profissionais do Brasil também, e inclusive esses cubanos, desde que eles validem o diploma. Então, acho que essa situação ainda está um pouco recente, e a expectativa é sempre de que daqui para frente as coisas se acalmem e aí, né, as pessoas vão se encaixando aí de volta ao mercado. A gente até espera isso, né? Porque para o brasileiro a informalidade já é ruim, para o estrangeiro ruim mais ainda para a pessoa. E para o Estado como um todo, a informalidade sempre é muito ruim, né? Causa problemas com relação ao imposto, impostos, à economia, enfim. Então, a gente espera que tudo se regularize aí.
Muito bem. Carol, vamos lá para o seu destaque. Parece que um estudo que era para ter estudado cortisol e as crianças acabou revelando muito mais do que simplesmente o cortisol. Exatamente. Crianças e adolescentes, né, na faixa de 9 a 13 anos, fizeram parte desse estudo do Instituto do Cérebro ali na Pontifícia do Rio Grande do Sul. E esses estudantes, que foram 60 estudantes ali de Porto Alegre, eles foram reservados para participar desta pesquisa. E eles entenderam que encontraram uma situação delicada ali, que as crianças que são submetidas à violência, elas têm alteração cerebral, né? Começa a acontecer ali é afetado algumas áreas do cérebro, né? O hemisfério direito, que tem a ver com a questão educacional, com memória, emoções. Então, toda essa área e tudo que compete a essa área no cérebro tem sofrido alguns problemas com isso, né? Por que essa pesquisa foi realizada em Porto Alegre? Porque Porto Alegre foi considerada uma das 50 cidades mais violentas do mundo em 2015. Né? Então, esse é um dado também bastante considerável, né? As etapas da pesquisa também foi bem curiosa. Os pesquisadores, eles analisaram o fio do cabelo das crianças e, através do fio do cabelo, eles determinaram os níveis de estresse pelo hormônio do cortisol. Né? Eu achei interessante esse processo, né? Eu não tinha conhecimento de como avaliar o cortisol no organismo, né? E também porque só na dosagem sanguínea é possível medir o estresse no exato momento da coleta e depois não consegue avaliar, né? Então, quando tem essa questão do fio do cabelo, quando eles pegam o fio do cabelo, por mais tempo você consegue avaliar, cruzar os dados para ter essas informações. E a ideia é que essas crianças, elas foram submetidas, né, à violência através de pesquisas que eles avaliaram esse impacto da violência na vida delas. Então, né? eles buscaram crianças que viviam uma situação de violência. Pesquisa, né? Então, olha, você já viveu esse tipo de situação? Pesquisaram esses 60 alunos ali de Porto Alegre. E aí, todos fizeram parte, né, dessa coleta, aqueles que se identificam nesse padrão, eles queriam realmente encontrar essas crianças que tiveram essa violência, já por encontrar altos níveis de cortisol no organismo das crianças. Então, isso também afeta a área do conhecimento, né? Da absorção, aprendizagem, absorção do conhecimento cognitivo. E como você aplica esse conhecimento na prática. Então, de fato, as crianças que têm vivenciado ou assistem à violência, ou seja, às vezes... Porque isso eu ia perguntar, então não é só pessoas que viveram violência real. De forma física, né? Algo aconteceu na sua casa, no seu ambiente, mas aquelas crianças que são submetidas à violência, né? Quando eu digo assistir, não estou falando da TV especificamente, né? Ou vídeos, enfim, né? Games. De um modo geral, o que inclui também, né? Crianças que são imersas nesse processo de violência, elas têm sim uma alteração cerebral. São pesquisas iniciais, precisam ser cruzadas com outras pesquisas realizadas fora do país, enfim, com outros profissionais, mas o Instituto do Cérebro, ele desenvolve pesquisas bem relevantes para o país, então é interessante a gente levar em consideração o resultado dessa pesquisa e observar, né, de que forma as nossas crianças têm sido afetadas com tudo isso que elas absorvem no dia a dia. Interessante. Vocês viram essa semana um restaurante em Nova York que chama Lucky Lee's? Eles são um restaurante de comida chinesa, mas eles não são chineses, os proprietários e a equipe de trabalho não é chinesa. E aí o que eles falaram? Que eles eram uma opção de comida chinesa nos Estados Unidos, porque americano adora comida chinesa, né? Tem muito restaurante. E aí, mas era uma opção limpa, com ingredientes saudáveis que não fariam as pessoas se sentirem inchadas e nojentas no dia seguinte. Nossa. Essa é a tradução era da a frase. propaganda deles? Então, sabendo legal fazer propaganda aí. Legal essa equipe de publicidade. Eles foram acusados, entre outras coisas... Apropriação cultural. De apropriação cultural, porque são pessoas brancas, americanas, que estavam criando um restaurante chinês, né? Quanto a isso, vai ficar meio complicado, né? Porque vai aqui no Brasil, você vai comer em restaurante japonês. Eu acho que nos últimos 10 restaurantes japoneses que eu comi, se
tinha um japonês era muito, entendeu? Porque é uma culinária apreciada e tudo mais. Não, e Agora, aí vai realmente, se adaptando. agora, É. agora, como os caras se Eu achei posicionaram, agressivo. bem mas agressivo, é essa né? a questão, Essa é a entendeu? Quando questão, você toma agressivo. posse da cultura do outro para poder depreciar, dominar, aí explorar não- aquilo aí ali, não é legal, não. não é legal. É por isso que ele é acusado de apropriação alimentícia, né? Não sei se tem... A termo apropriação específico, cultural, que eu cultural, entendi. que Eu não eles chamaria de mas apropriação eu cultural, eu chamaria chamaria de de falta de noção racismo, mesmo do cara. é, tipo, É, falta de noção é Mas legal. é porque apropriação cultural é falta de noção também, é tudo junto. A gente já discutiu apropriação Detesto. cultural aqui e a gente tem opiniões até diferentes sobre o assunto, né? E eu tô com essa camisa, com essa gola, tá uma coisa... tá me irritando. Mas eu acho até interessante que a gente tenha a cultura sendo exposta. E aí várias pessoas participando daquilo que era cultura restrita num lugar, a gente espalha, a gente amplia, a gente pode fazer até com que essa cultura seja mais entendida, seja aceita Respeitada. e respeitada. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Eu lembro até que eu comentei, né, por exemplo, calça, né? A gente usa calça aqui. Calça é uma invenção mongol, porque Pois é. todo mundo usava um saiote, aí os mongóis usavam para poder andar nos cavalos. Se a gente fosse falar isso, estaria todo mundo aqui se apropriando culturalmente da cultura mongol da Idade Média, entendeu? Mas não de forma Olha, depreciativa, vocês não né? Como comecem. eles... A Luiz já vai discordar aqui. Mas não entrando Não, na apropriação não, cultural, mas é mas porque falando o seguinte. Do chinês, pô, você vai pegar a culinária Ah, não, chinesa. não tá legal. Porque dá retorno. E ainda fala, ó, vem comer aqui que aqui é limpinho. Não, isso aí Pô, não tem... então, esse é o Esse é o problema. ponto. Por isso que Você eu acho tem que não é uma problema questão de apropriação cultural, é uma Exatamente. questão de falta de noção. Entendeu? Também, é porque, enfim, Porque, sabe, você pegar e você criticar, sabe, Então, Não é legal. para fazer um merchan do teu negócio, Só o fato de criticar, se não fosse nem para fazer merchan, se o cara falar assim, comida chinesa é suja e não sei o que lá, já seria um negócio complicado. Agora o cara fala isso e ainda fala assim, só que eu tenho uma opção aqui que é gostosa, mas não é suja que nem a dos caras. Aí fica pior ainda, É né? uma propaganda antiética, né? E- É. Exatamente. Se tivesse, por exemplo, no YouTube, por exemplo, ela seria facilmente retirada do ar, né? Exatamente. Tem é Conar? Mas Chama, né? a Brasil. página do Facebook Brasil, né? deles, o Facebook até conseguiu identificar como, eu não lembro o termo técnico, mas acho que assim, um movimento irregular de tantos comentários que isso gerou, né? Não é Porque legal. justamente foi Acho racista. que Acho que o tiro saiu pela culatra. Não A gente rendeu pode mudar, né? muitas finanças ali, Pode muito mudar retorno essa financeiro para estratégia eles. de comunicação aí. Não tá bacana. Olha, lei que permite o ensino domiciliar no Brasil deve ser aprovada pelo governo. É sobre isso que a gente conversa logo depois do intervalo. A gente volta já.